mesmo incêndio nessa madrugada. É uma linha de gás antiga, afinal que já nunca usaram, anda fora do uso. E o pessoal da Lagoa estava lá a trabalhar. Então, ao cortarem aquilo com a rebarbadeira, aquela linha estava carregada, estava pressurizada. E aquilo criou uma explosão de fogo. E criando essa explosão de fogo, queimou as pessoas, queimaram ferimentos graves. Na Lagoa queimaram 8, um da Petromar, um da Lazarate e 5 da Graham, que fez total 15. Nesse momento já estão sendo evacuados para Malongo. Esse terceiro helicóptero já está aqui. Nós ainda estamos aqui na sala ou melhor, estamos concentrados numa station aqui dentro da cozinha. Outros estão no TV Room. Do nosso lado, graças a Deus, ninguém atingiu. Estamos todos bem, graças a Deus. Senão é mais ou menos uma linha de gás que andou ali fora de serviço, que nem eles sabiam que aquilo afinal estava em carga. Então, a cortarem aquilo com a madeira, pega fogo. Eram 2 horas e 50 da madrugada. Isso aconteceu. Mas ferimento grave, corta grave, é triste que aconteceu. Só Deus na causa. Queimaram muito. Isso que você está vendo ali, isso é só uma imagem, que é uma parte. Total são 17 que foram queimados. Para não falar pessoas que tiveram bem no celular, que isso foi gravemente ainda mais. Eu não sei se eu conseguir receber outro vídeo, vocês não vão gostar de ver depois. Isso é grave, principalmente só na madrugada de hoje, às 3 horas. Foram evacuados os helicópteros, foram movidos desde a madrugada das 3 horas até as 6 horas que estão a flotar. Tem pessoas em estado crítico. Essa matéria, essa notícia, também foi aqui avançada pelo Novo Jornal, que diz: incêndio em plataforma petrolífera começou durante a operação de manutenção. O Novo Jornal diz que há 17 feridos até o momento, dentre os quais 4 estão muito graves. Também o Novo Jornal diz que o acidente aconteceu durante a manutenção, né, durante o trabalho de manutenção desses funcionários. E depois temos aqui uma nota da Chevron, que também diz que são 17 jovens que estão feridos. E a Chevron diz que até o momento não sabe a causa do acidente e que se está a investigar, e que os doentes foram transportados para Malongo e depois serão encaminhados para o hospital de Cabinda. Aqui queremos apenas, para começar, não é, lamentar o acontecimento muito triste. Estes jovens são grandes batalhadores, são grandes... porque todas as profissões têm riscos, todas, mas algumas têm muito mais risco do que as outras. E há profissões em que ninguém está salvo enquanto o outro não estiver salvo. Ou seja, a segurança de um jovem na plataforma é a segurança de todos. Cada jovem é responsável pela segurança dele e de todos. Ou seja, não existe responsável pela minha segurança. Apenas existe responsável pela nossa segurança. A causa do acidente ainda se está a investigar e pode demorar algum tempo para se descobrir. Essa matéria fez-me ligar o cérebro para a seguinte reflexão. Apesar, não é, da inteligência humana de ir até ao meio do oceano, descobrir fontes de petróleo, colocar aquela estrutura pesada sobre o oceano, desafiando a natureza, o homem nunca, jamais conseguirá eliminar o risco. O risco de acidente numa plataforma. Nunca. Mesmo que estudemos doutoramentos e mestrados sobre a segurança do trabalho, nós, os seres humanos, jamais conseguiremos eliminar por completo o risco de um acidente. Okay? E quanto mais automatizamos os serviços, melhor, porque, agora vejamos, fala-se aqui aqui, né, no áudio, por causa do jovem que mandou esse áudio, disse que trabalha neste ambiente, okay, disse que, é uma coisa que já deixou de funcionar há bastante tempo, tanto que a minha informação é confirmada pela Chevron e pelo Novo Jornal, de que o local em que estava fazendo manutenção já não funcionava há algum tempo. O ser humano pode esquecer de que há um tubo ali que ainda tem gás acumulado e ninguém pode tocar ali com uma rebarbadeira, por exemplo. O ser humano pode esquecer, mas quando nós automatizamos tudo, o risco de esquecermos é eliminado. Mas mesmo assim, o ser humano pode esquecer de automatizar aquele serviço que tem que ser automatizado, por exemplo. Ou então alguém é demitido, alguém sai da empresa, esquece de atualizar os procedimentos, esquece de atualizar a questão de segurança e não só. Portanto, há profissões muito mais arriscadas do que as outras e para os jovens, os senhores, os amigos que trabalham na sonda, quando fores rezar para a tua segurança, também reze pelos outros. Okay? Porque a tua segurança nada vale se os outros não estiverem também seguros. Ponto. Antes de avançar, quero aqui te pedir para fazer like neste vídeo, para te inscreveres, ok? Eu estou muito triste porque o vídeo que eu passei aqui, claro, tive de colocar um bocadinho de
está fusco para que a plataforma não possa derrubar o vídeo, mas as imagens são muito fortes mesmo. Há outros vídeos mais fortes ainda e dói-me a alma porque esses jovens dão o máximo de si para estarem nesse local a trabalhar e correm imensos riscos de saúde, que já falei aqui há bocadinho, deixam a família, a mulher, os filhos, deixam de acompanhar a educação dos filhos, não só. É um sacrifício tremendo. Infelizmente, alguém tem que trabalhar nesta área, ok? Infelizmente, o nosso petróleo está no alto mar, em águas profundas, alguém tem que ir para lá, ok? Mas sim, temos que respeitar esse trabalho porque é muito sacrificante e, claro, esperamos nós que eles sejam muito bem pagos, de forma a poder justificar aqui todo esse sacrifício. Ponto. A quem recai a responsabilidade deste incidente? Primeiro, a serem apontados serão profissionais ligados à segurança do trabalho. Infelizmente são os primeiros responsáveis. Segundo responsáveis, claro, são os donos da empresa, das empresas, até que ponto levam a sério essa questão e até que ponto investem em segurança do trabalho, porque também há empresas que vão comprando material mais barato, vão adiando a troca de buchas, outra coisa mais, né? Portanto, e por último, claro, a coisa acaba no Estado, né? Até que ponto o Estado fiscaliza essas sondas e também há uma questão aqui muito importante. Esses jovens, né, depois do acidente ou do incidente, não sei como se dizem no bom português, são levados para os hospitais públicos. Okay? Aqui entra o Estado. Até que ponto, né, os nossos hospitais estão em condições para receberem esses casos urgentes nesta quantidade, não é? E com essa especificidade, ok? Mas antes de comentar aqui a questão de onde entra o Estado e de quem é o responsável, vale que também aqui dizer, né, que eu estava a dizer no princípio de que a segurança de um jovem que trabalha numa plataforma, só dele não chega para todos apenas, ou seja, quando eu for rezar tenho que orar para todos. A expressão azar, sorte não existe, porque eu tenho sorte porque não estive lá, quer dizer que toda a vossa plataforma está em azar, porque se houve uma explosão que afetou o outro, também podia te afetar. Portanto, ou seja, não existe isso de que é azar, é sorte. Não, só existe segurança para todos. Quem for orar, quem acredita em Deus e for orar, ore para todos, ore pela plataforma, ok? Ponto. Voltando aqui à minha análise em relação a onde é que entra o Estado, porque aqui o Estado também entra assim, entra primeiro em relação à fiscalização, né, das sondas, do material e até que ponto a segurança ali é levada a risco e a risca, ok? Dois, estou a dizer que está, depois, do ponto de vista das infraestruturas que acolhem os jovens que sofrem esses acidentes, né? Os hospitais, até que ponto os nossos hospitais em Cabinda, atenção, em Cabinda, estão em condições de receber os jovens, né, que possivelmente podem correr esse risco. Até que ponto as empresas petrolíferas em Cabinda contribuem para a arquitetura, para as infraestruturas dos hospitais, porque são esses hospitais que depois são os últimos lugares a acolherem esses jovens, ok? Até podem ser levados para a clínica. Chega uma altura em que precisam ser levados para o hospital e até também os hospitais têm muito mais especialidades do que as clínicas. Também os hospitais têm muito mais espaço, têm muito mais profissionais para poderem acolher, a depender da quantidade de pessoal que for afetado com esta catástrofe. Portanto, até que ponto o governo em Cabinda tem investido nas infraestruturas, beneficiando-se assim dos benefícios, passo aqui a redundância, a tautologia, beneficiando assim da riqueza, dos bônus das sondas de petróleo, até que ponto as empresas petrolíferas têm contribuído ou também têm exigido ao governo para que possa arquitetar cada vez mais os hospitais, ok? Porque se o governo não faz e as empresas petrolíferas pagam imposto pesado, também podiam muito bem exigir do governo que possa cada vez mais investir infraestruturas em Cabinda para poder aqui fazer com que as populações de Cabinda possam beneficiar diretamente da exploração de petróleo. Outro sim, tem questões ligadas ao ambiente, né? Portanto, se houve explosão, claramente houve aí derramamento de petróleo e não só, e se houve explosão é porque há algumas questões aqui que também já há algum tempo se calhar foram negligenciadas. Logo, portanto, há aqui uma participação dupla, tripla do Estado, porque o Estado é o gestor da coisa pública, é o gestor dos angolanos, é o nosso último segurança, ok? Agora vejamos, quanto mais acidentes dessa magnitude se registarem, mais os jovens estarão céticos, poderão dificilmente aceitar trabalhar para essas áreas. E quando os jovens começam a desistir de querer trabalhar para essas áreas, começam a ser céticos, começam a ter medo, quem vai explorar petróleo?
que vai explorar petróleo. No entanto, há aqui uma responsabilidade da empresa, dos responsáveis da segurança do trabalho, de cada jovem que trabalha na sonda, porque a minha segurança é também do meu colega, de todos nós. Pois, claro, o Estado, que é a nossa pátria, que é a nossa mère, a nossa père, tem aqui também, claro, a sua obrigação em relação à segurança dos angolanos que sustentam o Orçamento Geral do Estado a partir da extração e venda de crude. Quero aqui estender a minha solidariedade a todos os irmãos e familiares que foram afetados com esta catástrofe. Esperamos nós que se consiga identificar a causa e que de facto não volte mais a acontecer estes problemas aos jovens que dão tudo de si de forma a poderem manter a economia angolana a funcionar, porque é de lá onde vem grande parte do nosso OGE, e também, claro, as suas famílias mais intactas e coesas, porque o jovem que trabalha é um jovem que contribui para a economia nacional, né? Porque ele, ponto, tem os filhos a estudar, a mulher a trabalhar, compra pão, compra aquilo, portanto, compra ferro, paga luz, paga água, não rouba ninguém, portanto, só me resta mesmo lamentar e estamos juntos, até o próximo vídeo, família.